A Polícia Civil apresentou esta manhã o suspeito de ter encomendado um homicídio ocorrido no fim do ano passado na capital. E após denúncia anônima, um casal também foi preso com 9 quilos de drogas na zona norte da cidade. Denilson Santiago Oliveira e Suelen Ramos da Silva, ambos com 19 anos, foram presos por policiais do DENAC com 9 quilos de droga. Maconha, oxi e pasta base foram as substâncias entorpecentes encontradas no banheiro da casa do casal. A informação é de que eles estariam comercializando a droga nas proximidades do Conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova. Ao chegarmos, eles se trancaram e depois de muita insistência decidiram abrir. E quando nós entramos na casa, eles estavam tentando colocar uma parte da droga no ralo e no vaso sanitário. Nós fizemos a apreensão nesse primeiro momento dessa droga. Em segundo, nós detectamos que tinha um balde com quase 5 quilos de droga enterrado na parte de trás do quintal da casa. Também nesta quarta-feira, a polícia apresentou Antônio Ed Carlos de Oliveira, de 42 anos, conhecido como Carlão. Ele foi preso após uma denúncia anônima, acusado de encomendar a morte de um homem de 28 anos em novembro do ano passado. De acordo com a polícia, ele teria pago R$1.000 para 4 homens executarem o crime, que teria sido motivado por vingança por causa de uma briga. 2 estão presos, né? Um foi interrogado em 2014, todos os 2 foram interrogados em 2014. Um deles já estava preso por homicídio também. E agora é o terceiro preso da situação. Ed Carlos será indiciado por homicídio qualificado e será encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Depois de registrar um pequeno aumento na arrecadação no mês de março em relação a fevereiro, as expectativas da Secretaria de Fazenda do Estado para abril não são nada otimistas. A previsão é de uma nova queda entre 5% e 7%. E as dificuldades sentidas pelo governo do Estado, com menos dinheiro em caixa e um déficit que já atinge R$300 milhões, também reflete em todos os setores da economia do Estado. A Secretaria de Fazenda do Amazonas sentiu em 2015 o primeiro impacto da crise com a baixa na arrecadação, o que só vem se agravando este ano. Em janeiro, o governo do estado recebeu em impostos R$657 milhões. Fevereiro, o mês fechou em queda, 627 milhões. Mas foi em março que os números começaram a subir. Porém, este dado ainda é bem aquém do que foi registrado no mesmo período do ano passado. Em março, um pouquinho acima do que foi fevereiro, mas ainda um cenário muito desfavorável em relação ao ano passado, em torno de 100 milhões a menos. Diante destes números, eu vou tentar dar um exemplo para que você entenda o atual cenário político-econômico pelo qual passa o Brasil. Imagina só uma sala de aula, onde obviamente o professor é aquela figura que é respeitada, é o mestre, mas e quando ele não vai trabalhar ou se ausenta por algum momento? É claro que, possivelmente, a sala de aula vai se tornar uma bagunça, ou então os alunos vão simplesmente embora. É mais ou menos isso que está acontecendo no Brasil. A falta de confiança dos empresários, dos agentes econômicos, tem gerado uma catástrofe, desemprego, e com isso o próprio governo tem arrecadado menos. Não é diferente do Amazonas. Só para ter ideia, a indústria amazonense, por exemplo, no primeiro trimestre de 2016, recuou menos 2%. O que para Nelson Azevedo, segundo vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, é uma queda menor se comparada com meses anteriores. Mas isto ainda não é visto como um alívio por ele. Pelos índices que nós temos aí do que está acontecendo no Brasil, nós não temos assim uma certeza de que isso já é uma estabilização. Alguma coisa tem que acontecer para melhorar, porque senão eu não sei se nós já estamos no fundo do poço, mas se não estamos no fundo, estamos bem perto. Se tratando de economia, quase tudo acontece como no famoso efeito dominó. Indústria produz menos, demite mais. Só este ano, segundo a FIAM, o distrito já mandou embora algo entre 10 a 15 mil trabalhadores. E se tem demissão, tem redução no poder de compras. É aí que o comércio começa a sentir. No Amazonas, durante este primeiro trimestre, foi aqui a maior queda registrada, 11,72%, se comparar com o primeiro trimestre do ano passado. Perdemos no primeiro trimestre agora de 2016 em torno de 3.300 funcionários. Nós tivemos aí em torno de 500 lojas, lógico que é loja de pequeno e médio porte,
fechadas. Essas lojas que tinham 3, 4, 5, 6 funcionários fecharam no estado. Isso preocupou muito a gente. Por enquanto, ninguém ainda consegue enxergar de imediato uma retomada da economia. Eu acho que ainda estamos de ladeira abaixo, nós ainda vamos até pelo menos julho de ladeira abaixo. E aí a gente faz 2 pedidos. Primeiro, o lojista não demita. E segundo, o funcionário que está trabalhando segure o seu emprego. Para os próximos 2 ou 3 meses, nós ainda vamos ter que enfrentar muita dificuldade no nosso país. E para este mês, a Cefaz não está nada otimista. A previsão é que em impostos o Amazonas registre queda entre 5% a 7%. E deve vir mais uma reforma no Estado para enxugar gastos. O motivo é o déficit que ultrapassou 300 milhões de reais. Do que foi previsto para esse ano, considerando que seria um aumento, ocorre que a crise só se acentua, nós tivemos uma frustração de receita em torno de 360 milhões. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira aqui na capital e também em alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. Em Coari, o sol aparece entre nuvens, mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto, também com possibilidade de chuva fraca. Os termômetros devem marcar entre 25 e 29 graus. Mesma previsão e mesma variação para o município de Borba. O Tribunal Superior Eleitoral definiu nesta quarta-feira uma nova relatora do recurso ordinário sobre a cassação do governador e do vice do Amazonas. A ministra Maria Tereza de Assis Moura foi escolhida por sorteio após o ministro do TSE, Luiz Fux, se declarar impedido para relatar o caso. A ministra ainda não se pronunciou se está apta ou não para atuar no caso. Por meio do recurso, José Melo e Henrique Oliveira tentam reverter a cassação dos mandatos, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral em janeiro por compra de votos nas eleições de 2014. Por decisão do próprio TRE, o governador e o vice permanecem nos cargos. Agora nós vamos mostrar mais um exemplo de como a tecnologia pode ajudar portadores de doenças ou com deficiência a ter melhor qualidade de vida. Os mesmos pesquisadores que criaram o projeto Giulia, um dispositivo que permite que pessoas com deficiência auditiva sejam compreendidas por quem não sabe se comunicar por Libras, a linguagem brasileira de sinais, agora estão desenvolvendo um novo projeto. É um aplicativo que vai trazer mais segurança para os portadores de epilepsia. Uma tecnologia que promete dar segurança e qualidade de vida para pacientes com epilepsia. Os instrumentos são uma tiara que carrega sensores eletromagnéticos em um aparelho celular. A pesquisa está sendo desenvolvida por pesquisadores amazonenses e tem à frente o Dr. Manuel Cardoso, inventor do mouse ótico e, mais recentemente, do projeto Giulia, a mão que fala. Em função dessas engines que a gente tem criado com tecnologias embarcadas em celular, usando inteligência artificial, processamento digital de sinais, como foi a tecnologia que a gente apropriou no caso do projeto Giulia. E daí nasceu a ideia de desenvolver uma tecnologia que pudesse apropriar a extração de informações, que a partir dessas informações gerassem conhecimento e ao mesmo tempo trazer um benefício direto para o usuário. O novo projeto, batizado de Socorro, vai permitir que ataques epiléticos possam ser detectados com antecedência. Um avanço importante, de acordo com este médico. Tem pacientes que eventualmente estão no trabalho, eventualmente estão dirigindo um carro. Se a gente conseguisse observações de que ele pode ter uma crise epiléptica em alguns minutos, isso seria de um valor fenomenal, né? O aparelho que capta os impulsos elétricos do cérebro já é encontrado no mercado. O desafio agora dos pesquisadores é encontrar padrões dentro daquelas linhas no gráfico que possam informar para o médico quando o usuário vai ter um ataque epilético. É a mesma atividade captada pelo eletroencefalograma, tá? Só que a ideia seria captar essas atividades elétricas por esses sensores, por esses 4 sensores, né? E através da pesquisa que nós temos que fazer, né, a gente tem que validar
a captação desses sensores, da atividade elétrica cerebral desses sensores, no que é feito na prática clínica. O projeto ainda está em fase de captação de recursos e a ideia é que toda a pesquisa seja realizada aqui em Manaus. Por enquanto, é preciso adquirir um aparelho que custa em torno de R$250 mil. Por enquanto, o investimento na pesquisa está sendo feito com recursos próprios, mas nós estamos buscando agora apoio junto à SUFRAMA na questão de recursos de projetos de P&D, né? Esses recursos é que vão propiciar, por exemplo, que a gente possa ter a compra de um equipamento desse e podermos colocar, por exemplo, no Hospital João Lúcio, que é o hospital de referência na área de neurologia, para que pacientes do Amazonas ou aqui da região norte não precisem se deslocar para São Paulo para fazer esse tipo de exame. Bacana. Está marcado para o dia 13 de maio a primeira edição do ano do Circuito Band Salvare de vôlei de praia no Complexo Turístico da Ponta Negra. E os atuais campeões já reforçam os treinos para voltar a disputar na competição. Depois do merecido período de férias, os atletas do vôlei de praia iniciam a pré-temporada este ano. Os desafios desses atletas em 2016 vão ser maiores e mais puxados. O principal torneio organizado pela Federação Amazonense de Vôlei promete ser mais acirrado e esses atletas vão suar ainda mais nas areias. A primeira etapa do circuito Band Salvare de vôlei de praia vai ser em maio, mas até lá o ritmo de treinos vai ser puxado. A preparação física desde janeiro e agora que estou começando a entrar na parte de bate-bola, né? A preparação tá boa, a gente está seguindo um ritmo forte, treinando, né? Jogar com uma nova dupla esse ano. Rato terminou o ano passado na segunda posição no ranking amazonense da modalidade e este ano já pensa em manter o mesmo desempenho. Então isso, a gente está se preparando, isso aqui é mais uma prévia para o, digamos assim, vai servir de prévia e de treinamento para o circuito Band, para o amazonense, né? Se Deus quiser vai ser uma benção de novo, como foi o do ano passado. A preparação dos atletas para o circuito Band Salvare começou com a disputa de um torneio entre amigos do vôlei de praia, que também marca a despedida de um dos atletas que disputou o circuito Band Salvare no ano passado. Duda vai de Maleikuia para o estado do Acre, mas promete voltar para disputar a competição. O vôlei do Amazonas a gente já tem aí 20 anos de parceria, essa equipe dói no coração, né, sair daqui. Mas a ideia é que a gente venha aqui pelo menos 2 vezes por mês para estar jogando com os amigos e também o circuito do Band Salvare, né? Que é um circuito de grande porte aqui em Manaus, onde vem muitas duplas de outros estados. Nessa pré-temporada, os atletas querem colocar em dia o condicionamento físico, mas até a primeira etapa do circuito Band Salvare vai ter tempo para isso. Agora, o que esses jogadores querem mesmo é manter o espírito competidor e vencer todos os amistosos dessa pré-temporada. Isso porque está todo mundo querendo fazer bonito no maior torneio de vôlei de praia da região. E as inscrições para os atletas que pretendem disputar a competição este ano serão abertas a partir do dia 26 de abril. Mas mais perto a gente volta a dar mais detalhes. O Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias e também a nossa programação pelas redes sociais na internet, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela companhia, boa noite, até amanhã, 6:50 da noite.